Faltou emoção no jogo do Brasil contra o Equador, a seleção brasileira empata em 0-0 com a seleção do Equador, na estreia de Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, depois de um grande atraso, por assim dizer, um namoro de quase 2 anos. O treinador italiano teve aqui a sua primeira partida, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre como foi o jogo. Claro, deixando claro, né, não empolgou na estreia do Carlo Ancelotti, mas, óbvio, a gente não pode criticar o Ancelotti por conta desse primeiro jogo. A gente veio com o Brasil com atuações ruins. Já não por acaso a gente teve Fernando Diniz, Ramon Menezes, Dorival assumiram e foram demitidos, e o Ancelotti chega focado, o plano é para a Copa do Mundo, claro, mas temos que analisar algumas coisas. Primeiro, acho que a escalação inicial, primeiro fazendo aquela análise já desse daqui num pós-jogo aqui para o canal Futijots, a escalação inicial para mim foi boa, eu gostei da ideia, principalmente por conta dos jogadores convocados. Só aquele sempre, senão aquele ponto que sempre me incomoda em times, quando eu vejo com essa formação tática, jogar com 3 atacantes. Ele optou por Estevão, Richarlison e o Vini Júnior. Qual foi o problema? O meio de campo com o Gerson, Casemiro e o Bruno Guimarães faltava criatividade, faltava um cérebro para poder criar jogadas. O Wanderson e o Alexandre foram as opções eram os laterais, mas quase não subiram. Isso também acabou tendo o Estevão jogando praticamente como ponta direita, o Vini não saiu da esquerda praticamente, então não tinha a subida dos laterais, o apoio, né? Eles não tinham espaço para jogar. Então o Brasil apostou muito na qualidade individual. E a seleção do Equador, que é a vice-líder das eliminatórias da Copa do Mundo, lembrando que eles tomaram a punição, inclusive tem 3 pontos a menos, chegaram e tiveram mais posse de bola, teve mais qualidade em termos assim de controle do jogo, uma ideia coletiva funcionando muito mais com jogadores próximos, marcação, pressão no segundo tempo. O primeiro tempo foi ok, o Brasil teve algumas chances teve uma chance de perigo, mas muito por conta do Vini Júnior em jogadas individuais. Mas na segunda etapa, o Brasil sofreu demais com a marcação que veio mais alta da seleção do Equador, cansou de dar problemas para a defesa do Brasil. O Alisson acabou tendo uma saída de bola ruim, e o meio de campo não funcionou. O primeiro tempo já não tinha sido grandes coisas por parte do Brasil, na segunda etapa volta pior. O Ancelotti tenta mexer no time, então ele tira o Richarlison, que perdeu uma chance incrível numa das poucas jogadas individuais do Vini Júnior, uma finalização que podia ser perigosa, o Richarlison fura, então tem a entrada do Matheus Cunha, ele tira o Estevão para colocar o Martinelli, e o Andrei acaba entrando no lugar do Gerson, depois o Andréas Pereira também entra no finalzinho do jogo por conta do Bruno Guimarães com câimbras. Mas faltou o meio de campo, realmente a ausência de um armador, a ausência de um cara para pensar o jogo, fez muita falta, alguém para poder conseguir buscar o jogo e conseguir municiar os atacantes. O ataque do Brasil, nessa parte, me deixou muito preocupado. Em vários lances, a gente viu o Vini Júnior sozinho na esquerda, o Estevão sozinho em alguns contra-ataques, e não chegava ninguém para dar opção de passe. O Vini conseguiu depois ter um único lance decente do Brasil na segunda etapa, depois o Vini Júnior já tira a bola para o Richarlison, que eu comentei, mas uma finalização fraca do Casemiro, que vem numa jogada individual do Vinícius. O Gerson faz bem o corta-luz, mas o Casemiro não finaliza com qualidade. O Equador sofreu com problemas, mas aproveitou, então isso foi um lado complicado, né? Principalmente pelo lado direito. O Brasil teve muitos problemas ali na marcação, várias vezes tinham jogadas em profundidade, dobra de 2 jogadores chegando, então ali foi um setor onde teve grandes problemas por conta, a gente falando em relação da atuação do Brasil. Vou pegar aqui rapidinho, galera, vou também só colocar aqui algumas informações sobre a partida, aqui, trazendo aqui alguns dados do SofaScore. A gente tem aqui algumas informações aqui nas estatísticas. O Equador teve um pouco mais de posse de bola, 52 contra 48% do Brasil. Grandes chances, uma chance para cada lado, mas realmente não foi um jogo bom. 7 finalizações do Equador, 3. Os goleiros têm essas defesas aqui, 2 do goleiro equatoriano, 3 do Alisson, mas nada também de grande destaque. Poucos escanteios, muitas faltas, principalmente para o lado do Equador. Uma quantidade razoável de passes, muitos desarmes pelo lado do Brasil.
e muitas faltas também. A gente teve que as finalizações, né, olhando aqui com relação ao Estupião, que foi uma das principais aqui, foi um cara que tentou um pouco mais, e a gente pegando aqui um pouco na tabela, tem jogo rolando, mas o Cador, segunda posição, Paraguai que conseguiu vencer o Uruguai, assume a terceira posição, o Brasil pode ser ultrapassado já aqui nessa rodada pela Colômbia, então terminar esta rodada das eliminatórias na quinta posição. É para ficar preocupado? Não, a gente não tem grandes. Acho que nessa parte a gente não tem que estar preocupado com termos de classificação. São 6 equipes que vão direto para a Copa do Mundo e mais a vaga de repescagem. Então, o foco agora é pensar no que o Ancelotti vai ter que trabalhar. E aí a gente sabe que a seleção brasileira é diferente de clube, então são um tempo menor de treinamento, um tempo menor com os jogadores, e ele vai ter que encaixar. Achei interessante a ideia do Vinícius Júnior aberto, ele tentou deixar o Vinícius Júnior mais à vontade, parecido com o que ele joga no Real Madrid, e eu achei que o Vinícius, acho que o principal ponto do Vini impactou foi ele jogar sozinho. Faltou alguém para estar conversando com ele mais alguns outros lances. Talvez se ao invés do Richarlison, se o Richarlison tivesse feito um pivô, tivesse encostado mais, ou se ao invés do Richarlison tivesse, por exemplo, entrado o Andrei Santos para povoar um pouco mais o meio de campo, aí você ter o Estevão com o Vinícius Júnior, de repente, um pouco mais próximos, com a qualidade do drible que os dois têm, talvez a gente tivesse visto um jogo um pouco diferente no setor ofensivo. Mas se o empate foi morno, né, então o empate não empolgou em relação à parte ofensiva, do meio para frente, realmente o Brasil viveu de jogadas individuais do Vinícius Júnior e uma outra do Estevão, que eu também, confesso, acho que eu não teria tirado, teria mantido ainda em campo. Talvez quando foi a entrada do Martinelli, mas quem entrou também no segundo tempo acabou não acrescentando nada de novo. Matheus Cunha brigador, o Martinelli acabou não recebendo também tantas bolas, o meio de campo não funcionou. Mas para não falar só de problemas, o Alexandre zagueiro, para mim acho que foi dentro do jogador, quando a gente fala com relação da partida, o Alex Ribeiro, né, porque aí tem o Alexandre, mas vamos chamar, na transmissão, pelo menos do Sport TV, estava falando como Alex, ele é uma grata surpresa na estreia dele a estreia dele com a seleção brasileira, primeira convocação titular, me chamou muito a atenção, assim, foi dentre do que foi o jogo, foi o que mais chamou a atenção. Um zagueiro firme, um zagueiro que jogou sério, tanto pelo alto quanto também com a bola no chão. Então foi, para mim, acho que analisando friamente a partida, eu gostei. Acho que o Vini não foi uma partida a nível Real Madrid, mas o Vini jogou ok, então acho que teve uma partida melhor do que a gente já viu em outros jogos da seleção brasileira. Gostei do retorno do Casemiro, principalmente pela postura mesmo, ele sem estar com a tarja de capitão, foi um líder dentro de campo, ajudou bastante, cobrou Bruno, por exemplo, o Bruno Guimarães várias vezes, mas para mim o grande destaque fica para o Alex. Negativos, a gente tem um meio de campo que não funcionou, o Gerson sentiu demais a falta dos companheiros do Flamengo, então o Gerson não conseguiu ser importante, como já foi em outros jogos, até na seleção brasileira, com o Dorival, por exemplo, ele não conseguiu trazer tanta qualidade com a bola no pé. Mas o Bruno Guimarães também, para mim, foi muito abaixo. Né? Enquanto teve aqui várias jogadas erradas, vários passes, não lembrou em nada o jogador que atua pelo Newcastle, que faz bons jogos lá na Premier League. Então, é importante a gente falar, né? A estreia não empolga, esperávamos, não dá para esperar, eu sei que tem muito torcedor que nós temos isso aqui, principalmente no futebol brasileiro, que acha que tudo se resolve no estalar dos dedos, é com varinha de condão, com mágica, não é Harry Potter, não tem salvador da pátria. Precisa de tempo. O Ancelotti teve dias com esse elenco, dias trabalhando um pouco com os jogadores. Ele vai ter trabalho. Tem a volta do Rafinha no próximo jogo, pode ser realmente mudar alguma coisa, talvez ele pensando no Rafinha jogando como está jogando no Barcelona, então pode melhorar, mas ele vai ter muito a ser feito para poder melhorar o nível da seleção brasileira. Então foi uma partida ok, mas ok, assim, ok para não empolgar. É um empate fora de casa, mas é contra o Equador, e o Brasil sempre tem a pressão de nós queremos ver o Brasil jogando bem, e foi criada uma grande expectativa. Eu confesso que antes do jogo eu estava muito ansioso para ver como é que seria a estreia do Ancelotti.
o que ele traria de novo em relação à seleção brasileira. Então, primeiro, a primeira análise em cima do primeiro jogo do Ancelotti, claro, tem que ser feita com toda a cautela, mas foi uma atuação que não empolgou. Vamos ver agora como será o Brasil contra o Paraguai. Aí vamos ver se a gente consegue ter a seleção apresentando um futebol de melhor qualidade na parte ofensiva, com o apoio da torcida, o jogo que acontece na Neoquímica Arena.